Com o início da pandemia, é muito comum que a gente tá ficando mais tempo em casa e, consequentemente, a gente tá cozinhando mais. Só que chega uma hora que, com o passar do tempo, a gente acaba enjoando um pouco do nosso tempero, da nossa comida, e a gente acaba recorrendo aos deliveries. E é por isso que a nossa live de hoje é sobre os desafios de comer, pedir comida de delivery e conseguir manter uma dieta saudável, uma alimentação saudável. A nossa convidada de hoje é a Larissa Cohen. Ela é nutricionista e uma das coordenadoras do curso de pós-graduação em nutrição da PUC-Rio. E ela vai estar aqui com a gente discutindo sobre esse assunto. Ela já vai entrar. Oi, Larissa, tudo bem? Seja Oi, boa tarde. bem-vinda. Tá dando Obrigada. certo. Se apresenta um pouquinho pra gente. Primeiro eu queria agradecer, né, Isabelle, o convite, né, para estar falando um pouquinho sobre alimentação saudável, né, nesse momento que está tão delicado para todos nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, trabalho na área clínica, atuo em consultório já há mais ou menos uns 15 anos. Atuo também no Espaço Stella Torreão e também fui convidada para colaborar na coordenação do curso de pós-graduação em nutrição em consultório da PUC. E atualmente eu estou fazendo os atendimentos online, né? Então, de acordo com essa novidade da pandemia, né, nós vamos nos adaptando. Então, o nosso assunto hoje é sobre os deliveries. A gente acaba pedindo mais nessa época, né? E a gente fica meio confuso como a gente consegue evitar que o vírus entre na nossa casa, como a gente pode pedir comida e manter uma alimentação saudável durante esse período. Então, eu queria que você contasse pra gente qual é a melhor forma de conseguir conciliar uma alimentação saudável pedindo comida fora de casa. A gente passou por um período, né, a primeira semana de isolamento, que as pessoas ficaram muito perdidas, né, digamos assim. Depois, na segunda, terceira semana, que as pessoas começaram a cozinhar um pouco mais em casa, viram que dava para cozinhar, né, fazer algumas estratégias, organizar. Só que já estamos passando aí pela quinta semana, mais ou menos, né, de isolamento social. Então, realmente, nesse momento que eu tenho até ouvido de alguns pacientes, é que, nossa, não aguento mais cozinhar, já cansei, né? Então, as pessoas já estão um pouco desmotivadas, digamos assim, para fazer a comida em casa. Então, as orientações em relação a delivery, elas precisam mais ou menos seguir o que eu costumo falar, seguir um esqueminha de um tipo até um tipo de dieta que eu acho interessante, não é nem um tipo de dieta, mas um estilo de vida, né? Que é a dieta 80-20. É você priorizar que 80% das suas refeições sejam refeições mais para saudáveis, né? Refeições mais equilibradas. E 20% delas você deixar para refeições mais relaxadas, né? Pedir o que tem vontade mesmo, né? E aí a gente consegue criar um certo equilíbrio. Então, assim, pensando aí em 21 refeições que a gente tem ao longo de 7 dias, pensando em café, almoço, jantar, se a gente conseguir fazer 17 refeições saudáveis e aí deixar, né, as outras refeições para a gente pensar em fast food ou, enfim, qualquer tipo de refeição que não seja tão mais saudável, acho que é por aí que a gente tem que seguir, né? E priorizar dentro do delivery mais saudável, priorizar aquelas refeições que a gente consiga, de repente, montar. Então, alguns restaurantes, eles oferecem até essa opção, né, de você ter uma proteína, poder montar a parte do carboidrato, ter um pouco de legumes grelhados, cozidos, de verduras. Então, eu acho que seria, para quem está querendo pedir todos os dias, né, seria mais ou menos por aí, tentar se adequar em relação a esse tipo de restaurante, que às vezes eles nem sempre estão vinculados a aplicativos.
né? Muitos não estão vinculados a aplicativos e aí são restaurantes, às vezes, que a gente estava acostumado a comer na nossa rotina. Então, é interessante também verificar, né, o contato desses restaurantes. Às vezes tem perfil em redes sociais, então é interessante ver o que eles estão propondo em termos de saudável para a gente sair um pouco daquela rotina, daqueles serviços mais batidos em termos de fast food, né? Mas você acha que a frequência de sempre pedir comida delivery pode causar algum problema para a saúde das pessoas? Isso, então. Essa frequência que a gente deve minimizar. Quanto mais dentro desse esquema que eu falei, desse estilo, né, de você ter 80% de alimentação saudável, 20% que você pode chutar o balde, digamos assim, quanto mais frequente você tornar esses 20%, né, se você inverter essa ordem, aí você pode ter situações que não são interessantes para a nossa saúde, né? Então, me perdi um pouquinho na sua pergunta. Você pode repetir? Não sei se eu respondi. Não, é só se a frequência de pedir comida na rua pode causar algum problema de saúde nas pessoas. Tá. Então é isso mesmo que eu estava te respondendo. E Ah, aí, concluindo, né, eu acho que essa frequência de muito delivery, a gente hoje em dia tem que ter cuidado também com a contaminação em relação ao entregador, né? Então é muito complicado a gente afirmar que a comida em si, né, vai estar transmitindo vírus, né? A gente tem aí a Autoridade Europeia, né, de Segurança Alimentar, endossado pela nossa vigilância sanitária, né, dizendo que não é o risco de você adquirir o vírus pelo alimento, né? Então, assim, o vírus ele é transmitido por contágio, por o ser vivo, né? Mas o humano ou o animal vivo, né? Mas não nesse tipo de alimento. O que a gente tem que ter cuidado nesse manuseio, né? Entregador e o cliente, no caso. descarte E das aí, embalagens, né? descarte das embalagens, exatamente. Fazer toda essa higienização, né? Principalmente quando for embalagens de alumínio, né? A gente precisa fazer uma desinfecção, né? Plástico. A gente sabe que no papelão, o vírus ele tende a ficar menos, ele é menos resistente, né? No papel do que em algumas outras superfícies. Então, eu acho que a questão da frequência, passando aí pelas questões nutricionais em si, né? Uma frequência de alimentos não saudáveis que podem deflagrar algumas consequências, né? Tipo obesidade, enfim, doenças cardiovasculares, se é uma coisa que é muito repetitiva, né? A gente tem a parte também dessa pandemia, da gente ter que se proteger. Associada a essa parte nutricional, né, a frequência no sentido da parte nutricional, eu acho que a gente tem também a questão do sedentarismo, da falta de exercício físico. Então, a partir do momento que a gente tem muito consumo frequentemente de alimentos que não sejam tão saudáveis, né? Então aí você tem riscos à saúde relacionados ao ganho de peso, a doenças cardiovasculares, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção, 2 fatias de pizza, mais ou menos, por exemplo, sabores de linguiça, né? Calabresa, a gente já tem um consumo de 60% da quantidade de sódio que a gente precisa no dia. Imagina se uma pessoa pede, né, isso frequentemente e 2 vezes ao dia, vamos supor que ela pediu pizza no jantar, pede hambúrguer no almoço. O hambúrguer você já tem também aí mais ou menos um hambúrguer desses big, né, das cadeias que a gente conhece, um big. Aí você já tem ali mais de 50% de sódio que a gente precisa só no hambúrguer, sem contar batata frita, etc. E aí, se você tem esse costume, né, por exemplo, de um fast food no almoço e no jantar, e isso de uma forma rotineira, sem praticar exercício físico, né, sem a atividade física que a gente está acostumado a fazer, que eu estou falando da atividade mesmo, de sair de casa, trabalhar, voltar, não só o exercício. Então, agregado a isso,
né? Você tem o sedentarismo, uma alimentação que não é saudável, que consequências que a gente vai ter? Não tem relação com saúde isso, né? Então você tem o ganho de peso, obesidade, doenças cardiovasculares, a gordura no fígado, por exemplo, esteatose hepática, uma coisa que a gente já vem verificando em muitas pessoas com os hábitos rotineiros, né, da falta do exercício, junto com uma alimentação que não é saudável, excesso de gordura. Então eu acho que é mais ou menos por aí. É a combinação de tudo, né? A alimentação e o Combinação de exercício tudo. físico. Então às vezes quando a pessoa, às vezes a gente precisa comer alguma coisa diferente, né? Acaba comendo uma bobagem. Mas talvez se combinar isso com o exercício físico, dá uma equilibrada na situação, né? Dá alguma equilibrada, mas no momento o que a gente consegue fazer dentro de casa, né, é Escasso. pouco. E isso quem consegue fazer, porque muitas pessoas não conseguem, não tem essa motivação de fazer o exercício em É, casa, né? Então a gente está vivenciando aí um período que está bastante complicado nesse sentido. E aí a gente ainda vai agravar isso com um pedido de alimentos que não sejam tão saudáveis numa frequência muito grande, né? Não estou querendo dizer que está errado você pedir, não, de forma alguma, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Esse equilíbrio, de ter bom, ter um balanço, né? 80% das refeições mais saudáveis, 20% aí sim esses outros alimentos. entendi. Você falou sobre a contaminação pela comida e essa contaminação, eles acreditam que não age, não atravessa pela comida, porque as comidas são cozidas, né? Então o vírus perde a potência dele. Em comidas que são cruas, como salada e comida japonesa, Uhum. há risco de contaminação? A gente deve evitar essas comidas nesse período? Uhum. Então, o que acontece na comida japonesa é que você tem que confiar bastante no estabelecimento, isso em qualquer situação, né? E a higienização precisa ser algo constante dentro desse estabelecimento, tanto dos funcionários quanto do próprio ambiente, de tudo. Tem que estar muito, muito criterioso, muito mais do que já era exigido antes, tá? Então, repetindo, o que a gente sabe é que não tem esse risco do vírus se multiplicar ali. Mas, de qualquer forma, a Organização Mundial de Saúde ela tem solicitado que a gente é, consuma alimentos que passem por algum tipo por pelo menos 70 graus Celsius, né, de aquecimento. É uma temperatura baixa, né, em termos de cozimento, não é tão alta assim. Então, eu acho que se a gente pode evitar de pedir os alimentos crus, vamos lá, vamos tentar evitar, né? E aí, dentro da culinária japonesa, a gente tem outras opções, né? Muitos restaurantes também oferecem pratos de peixe com os legumes, então cogumelos, a gente pode ir mais para esse lado, misoshiro, né? Então a gente edamame, né? Que é uma leguminosa, é super rica em nutrientes, bastante fibra. Até uma coisa que a comida japonesa ela tem aí essa questão que muitas pessoas acham que é super saudável, mas quando a gente vai ver, ela tem bastante açúcar, porque no arroz, para dar aquela consistência, tem o vinagre de arroz, tem o açúcar, a gente tem as frituras, né? Então, assim, e além disso, você tem também na comida japonesa pouca fibra. Então, não é um alimento tão saudável assim. Quando você vai até para essa parte dos alimentos cozidos que eu falei agora, né, você até tem um pouco mais de fibra, você pode experimentar uma sensação de saciedade maior do que só com aqueles alimentos crus, né, o sushi, sashimi, e que às vezes as pessoas acabam extrapolando, né, a quantidade porque a saciedade não vem. Entendi. Tem o caso do cani também, que as pessoas consomem achando que estão consumindo peixe e que é um alimento saudável por ser peixe. Como funciona para esse produto? Ele é realmente saudável? Então, dentro aí das pegadinhas da culinária japonesa, né? Então, a gente também tem o cani. O cani, ele é realmente é uma massa de peixe, mas enriquecida com farinha, com soja, né? Com açúcar, com corante.
Então, ele é como se fosse a salsicha da comida japonesa. É ruim a gente comer? Não, se não for todos os dias, né? Se não for uma frequência muito grande desse pedido, não é ruim, né? Isso eventualmente não tem problema nenhum. Mas é sim um alimento com certeza com características de embutidos, como uma salsicha, ou seja, então não é tão saudável assim, né? Outra pegadinha, só falando da comida japonesa também, são as conservas, né? Então, que até seria uma coisa interessante você ter o pepino, o gengibre, né? O próprio a misturinha, a conserva do pepino com o cani, que é o Sinomono, mas o que acontece é que ali entra muito açúcar. Então, para a gente ter uma noção em torno, para um pepino que se faz essa conserva, né, nas receitas em geral que a gente vê, para um pepino precisa de pelo menos 80 gramas de açúcar, então meia xícara de açúcar, né? E a gente come aquilo numa facilidade, né? Porque é gostosinho, né? Então, para comer todos os dias, já é para a gente pensar. É para comer numa frequência alta, já é para a gente pensar. De repente, pedir uma vez na semana, né? Aí sim a gente pede até sem fazer tantas escolhas assim. Mas para quem quer pedir todos os dias, precisa ter um olhar mais crítico. Entendi. Para os amantes de pizza, tem alguma dica de sabor que possa ser um pouco mais saudável na hora de escolher? Eu falei da calabresa, né, por exemplo. Então, comparando aí, por exemplo, a calabresa, você tem lá o consumo de 60% da quantidade de sódio, né, que a gente precisa no dia. Se você for para uma de mussarela simples, ou se para uma mussarela com rúcula, mussarela com tomate, você já cai essa quantidade de sódio de 60% para 25% em duas fatias. E geralmente a maioria das pessoas não fica em duas fatias, né? Ela já fica em mais. Então, se você pensa, né, que aí 4 fatias de calabresa, por exemplo, você já extrapolou a quantidade do sódio daquele dia, sem falar na gordura. Então, eu acho que em termos de sabor mais saudável de pizza, realmente são aqueles que a gente consegue incluir vegetais, ou que seja a forma mais simples possível, a mussarela de búfala, né? Então, ou a mussarela de búfala com tomate, com manjericão, enfim, com a famosa marguerita, né? Ou também as que incluem folhinhas com rúcula, ou aquelas que incluem alguns outros tipos de vegetais, com berinjela, abobrinha, pimentão, milho. Então a gente tem outras variedades. Não que a gente não deva comer, né, a calabresa, mas minimizar, né? Tentar aí fazer um pouco desse equilíbrio. A chave da questão é essa, né? Equilíbrio na hora É, de, de fazer as escolhas. com certeza. A gente tinha comentado que algumas pessoas ficam por ter já tanto tempo em casa, acabam ficando com preguiça de cozinhar, né? E Uhum, algumas acabam indo para comida congelada, que é mais prático para uhum. colocar no micro-ondas. Elas conseguem manter o nutriente do alimento, mesmo depois de descongelado? Então, aí a gente tem que pensar no congelado, né? Que congelado que você está falando, né? Quando a gente fala de congelado de modo geral, a gente até preserva-se a boa parte dos nutrientes, né? O nutriente mais prejudicado no congelamento é a vitamina C. Mas a maioria dos outros nutrientes a gente tem a gente consegue preservar. E agora que congelado, né? Se é aquele congelado do mercado, aquele congelado famoso, né? Que a gente conhece que é super Industrializado. prático, industrializado, as lasanhas e tal. Ali você acaba consumindo bastante gordura do tipo trans, né? A gordura que é super maléfica do ponto de vista cardiovascular. Então, assim, ela aumenta o colesterol ruim, né? O LDL, e ela diminui o colesterol bom, que é o HDL. Então, esse tipo de alimento eu considero como se fosse um fast food, a mesma coisa, tá? Agora, tem os congelados das empresas mais conscientes, né, que tem cardápios super interessantes, fazem às vezes até cardápios semanais.
alguns restaurantes que fazem também essas entregas, ou chefes de cozinha que também estão fazendo, né, de forma congelada, um alimento que seja mais saudável. Aí eu acho que vale bastante a pena consumir alimentos até numa frequência que seja um pouquinho maior, né? Aí não tem problema, porque aí se você tem uma empresa que ela olha muito mais o lado fit, né? Então faz combinações interessantes, alimentos de alta qualidade nutricional, essas são super interessantes. Eu acho que é até válido para aquelas pessoas que cansaram de cozinhar, eu acho que vale bastante a pena recorrer a essas empresas. Mas no quesito nutricional não há uma perda muito grande. Não, a perda maior que existe é da vitamina C, mas a gente tem alguma perda, né? Não tem como não ter. Tem alguma perda, mas nada que seja significativa a ponto de falar, não, não use porque você vai estar perdendo. Não, nada disso. Mas Dá aí pra gente usar. elas se encaixariam naquele quesito de uma alimentação balanceada que a gente tinha comentado, de Sim, 80% e 20%. sim, exatamente. Se encaixariam nessa porção do 80%, né? Fazendo as combinações. Algumas empresas, elas conseguem também fazer com que você te dê opções, te dão opções para você montar também um prato, né? Então, eles às vezes entregam a porção do arroz integral, a porção do peixe, a porção dos legumes, e aí você vai, com outros alimentos que você já encomendou também, você vai montando cada dia um prato, né? Então também pode fazer dessa forma. Vale lembrar para todo mundo que está assistindo a gente que vocês podem mandar perguntas que a gente vai respondendo. A gente tá finalizando, mas a gente espera que vocês mandem algumas perguntas para Larissa poder responder para a gente. Quais são os tipos de comida que estragam com maior facilidade que a gente deveria evitar na hora de pedir comida delivery? Então, assim, o delivery eu acho que a gente já deve evitar de guardar. De forma geral, todos os alimentos que já passaram por uma manipulação grande, né, não foram feitos na nossa casa, então a gente já aumenta o risco, né, de proliferar ali algum tipo de contaminação, enfim. Então, eu acho que, de modo geral, o ideal é tentar pedir numa quantidade adequada para aquele momento. Se por um acaso for não tem jeito, né? A porção é grande, ou você não vai comer tudo, guardar por no máximo 24 horas. Isso para a maioria. Acho que não tem um específico, entendeu? A comida japonesa, e isso é uma coisa que acho que é bem clara, né? Pediu, comeu, acabou, né? Não dá para guardar para depois. Mas eu acho que, de modo geral, evitar de guardar, de armazenar. Voltou. Foi? Voltou. Foi. Então, aí concluindo isso que eu estava falando, eu acho que dentro dessa perspectiva do 80-20, eu acho que vale a pena a gente elaborar alguma ideia, né? Elaborar um cardápio no início da semana, ou enfim, no domingo, quando você vai fazer pedido de compras, enfim, no dia que você for fazer pedido de compras, fazer uma elaboração de um cardápiozinho pensando naquilo que você consegue cozinhar na sua casa e naquilo que você vai solicitar, né? O que você vai pedir. Então, aí você consegue organizar, por exemplo, se você vai pedir os congelados, né? Se naquela semana você realmente não está afim de cozinhar, então você consegue pedir uns congelados e no meio dessa semana pedir um delivery que seja uma alimentação um pouco mais relaxada, né? Então eu acho que isso é importante, a gente tentar a cada semana esquematizar um planejamento, né, de alimentação. E eu acho que também é importante, outra coisa, antes no dia que você sabe que você vai ter que fazer um pedido, né, de delivery, procurar não fazer esse pedido com muita fome, né? Então, procurar se alimentar pelo menos a cada 3, 4 horas, fazer um lanchinho no meio da tarde, no meio da manhã, no caso de você fazer um pedido de delivery na hora do almoço. Então, geralmente esses pedidos demoram. Até um item importante é não aceitar o pedido que demore mais do que 1 hora,
porque esse pedido já está na rua há muito tempo. Se é um pedido que precisaria chegar refrigerado, ele precisa chegar a uma temperatura de -8 graus Celsius, né? Temperatura de geladeira. E aí, muitas vezes, ele vai perdendo essa temperatura e vai aquecendo. Ou se é um alimento que deveria estar quente, ele começa a esfriar. Então, quanto mais tempo de demora for daquela empresa, menos indicado é o consumo, né? É uma super Então, dica para comida japonesa, né? Principalmente. também, a comida japonesa das comidas que tem que chegar bem rápido, não deve demorar tanto tempo e ela tem que chegar numa temperatura bem geladinha mesmo, bem fria, né? Então, essa temperatura que é a temperatura semelhante à de uma geladeira. Entendi. Tem uma pergunta aqui que a pessoa perguntou se é melhor pedir salada ou legume no delivery. A gente, como não tem nada que comprove, né, essa questão do vírus, como a gente tem aí um cuidado maior nesse momento, é importante dar preferência para o que for mais cozido. Então, os legumes, né, se forem cozidos, grelhados, assados, seriam mais interessantes do que as saladas. Fora desse período, eu acho que também é uma questão de você conhecer o estabelecimento, né? Confiar nesse estabelecimento e aí sim aí pode ter mais acesso às saladas cruas. E se possível, eu acho que salada é uma coisa também que não dá tanto trabalho de preparar. Então, eu acho que por mais que a gente faça os pedidos online, enfim, por aplicativo, nas empresas, nos restaurantes, eu acho que às vezes vale a pena a gente se preocupar, sim, em fazer uma saladinha dentro de casa, né? Higienizar uma folha, né? Colocar um tomate. Então, dá uma incrementada de qualquer forma, pelo menos com a salada, que é uma coisa que é mais simples de preparar. Tem muitas pessoas que estão pedindo, inclusive, mercado por delivery, né? E aí acaba pedindo os ingredientes para saladas, folhas, pelo delivery também. Então é importante lembrar da higienização dessas folhas quando chega, né? Com certeza, com certeza. Fazer a higienização, né, de solução clorada, né, mais ou menos uma colher de sopa em 1 litro d'água por 15 minutos, depois enxaguar bem. Então, isso é importantíssimo. Eu acho que é isso. Acho que a gente abordou tudo que a gente planejou. Se tem mais alguma coisa? Perguntaram como você indica que faça a higienização com as verduras. Acho que é basicamente isso, né? Eu acho que assim, sempre lavar bem, né? Primeiro lavar as folhas em água corrente, tirar toda aquela terrinha, todas as sujidades. Depois disso, você vai colocar na solução clorada por 15 minutos. Tem algumas pastilhas de cloro ou aquelas gotinhas, são mais ou menos 20 gotas, enfim. Depende de cada produto e você vai deixar por 15 minutos. Depois disso, higieniza de novo em água corrente, de preferência uma água filtrada, e aí você seca e pode consumir. Tá ótimo. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para abordar? Não, eu acho que a gente falou dos principais itens, né? Eu acho que é um momento em que as pessoas vão recorrer cada vez mais ao delivery e eu acho que vai de cada um, né? Saber como é que anda a sua saúde, se tem necessidade de ter uma frequência grande de alimentos que não sejam tão saudáveis, né, no delivery. Procurar vasculhar bastante dentro do aplicativo os restaurantes que ofereçam opções mais saudáveis, ou até mesmo não ficar preso aos aplicativos, procurar os restaurantes que estão entregando, né, ver esses perfis de redes sociais dos restaurantes que a gente já tinha o hábito de frequentar antes e começar a ter um critério na escolha, né, pensando aí numa variedade de alimentos, sempre que possível priorizar os grãos integrais, as proteínas mais magras, os legumes, as verduras mais para cozidas, né? Passando por algum tipo de temperatura. Não precisa ser aquela verdura sem graça, né? Isso de hospital, aquela coisa murcha, não é isso, né? Mas é uma verdura que tenha passado por algum tipo de calor, de aquecimento. A Melene da Cruz perguntou se os legumes também precisam ser higienizados antes de comer dessa forma.
O ideal é que aqueles de casca mais fina sejam também higienizados, né? A gente pode botar o tomate também de molho, por exemplo, tá? Então, sim. Tá ok. Acho que é isso. Muito obrigada, Larissa, pela Eu que participação. A gente agradeço. vai lembrar que a gente vai ter algumas outras lives com as nutricionistas do nosso curso de pós-graduação. Então, sempre que vocês tiverem alguma sugestão de tema, de ideias para a gente abordar aqui, só sempre comentar nas nossas fotos que a gente vai vir aqui comentar sobre esses assuntos. Obrigada, Larissa, pela participação. Obrigada a vocês. Boa tarde, boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.